Gente, é incrível, é só ligar a câmera que o barulho começa. Tava tudo um silêncio, sabe? Mas é a vida. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Saladares, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Gente, vocês estão vendo que eu tô num lugar diferente? Sim, eu me mudei finalmente. Mas, ai gente, eu não sei se eu tô rindo, eu tô chorando, mas eu sei que tudo que acontece tem um propósito, sabe? E tava na hora da gente se mudar. Sendo que aqui, assim, não tá sendo tudo perfeito, mas hoje em dia, com as coisas que eu estou vendo, né, que vem acontecendo, calma que eu vou explicar tudo, mas calma, eu também quero explicar essa parte. Foi um livramento de ter saído da outra casa e ter vindo pra cá. Então, se você quer ouvir o que tá acontecendo sobre essa casa nova, sobre a outra casa, se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like já pra poder me ajudar a engajar esse vídeo, né, esse canal, tá bom? E hypa, se você tem a possibilidade de hypar o vídeo, hypa porque também me ajuda na divulgação do vídeo, tá bom? Gente, não sei se vocês estão ouvindo uma música de fundo. Eu ia gravar na parte da frente da casa, só que o barulho tá maior. O incrível é que quando eu me mudei pra essa casa, era um silêncio total. Na verdade, essa rua é muito tranquila. Eu gostei muito, muito, muito dessa rua. Mas tem coisas que vem acontecendo nessa casa que eu vou estar explicando pra vocês que, sabe, me desmotiva a continuar aqui. Mas deixa eu explicar o porquê que eu saí da outra casa. Se você não me acompanha nos vlogs, né, eu venho sempre reclamando da casa, mas não foi só por isso. Aquela casa era questão de segurança. A nossa segurança estava em risco naquele lugar onde a gente estava morando. E aí nós nos mudamos pra cá. Já fazia muitos meses que a gente tava procurando uma casa, mas não, tipo assim, procurava, mas não procurava. Eu olhava no Face, sabe? Nesses grupos de Face. Mas eu não cheguei a procurar de fato. Até que as coisas que vinham acontecendo lá naquele local estavam começando a me incomodar, assim, no nível hard, sabe? Onde eu tava ficando um pouco desesperada. E eu vou contar pra vocês uma coisa que eu fico toda hora repetindo pra minha mãe, porque é muito de Deus, gente. Eu tava no banho. A gente tinha rodado pra poder... uns amigos nossos pra poder conseguir encontrar uma casa. E a gente não tava encontrando. Gente, a gente não encontrava. A maioria das pessoas que alugam aqui, ou não colocam placa, ou colocam placa de venda. Olha, e aí você só sabe que a casa tá alugando de boca a boca, conhecidos. E foi como a gente achou essa casa. E tava eu entrei no banho, gente, eu tava muito desesperançosa, sabe? Eu tava conversando com Deus, caraca, Deus, eu acho que a gente vai ter que ficar aqui. Vamos ficar mais uns meses aqui e é isso, eu tava me conformando, né? Na hora que eu saí do banho, aconteceu algo assim que não convém falar aqui, mas na hora eu falei, não dá, essa é a resposta de Deus, que é pra gente sair daqui, não tem como, não tem como, e foi muito Deus, porque hoje as coisas estão acontecendo lá, sim, estão um pouquinho brabas, então foi muito de Deus a gente ter saído de lá e ter vindo pra essa casa. Quando nós viemos pra cá, primeiro que assim, o aluguel é um valor bem alto, não convém falar aqui, mas assim, a casa é uma casa bem grande. Eu ainda não soltei o tour pra vocês, eu nem gravei, aliás, eu tenho que gravar. É porque tá caixa aqui e coisa lá, e tá tudo desmontado ainda, e eu vou ter que gravar dessa forma mesmo. Do jeito que dá, mas ainda não saiu, ainda nem gravei pra vocês o tour da casa e eu vou gravar. Mas assim, a gente viu a casa era muito grande, tipo assim, principalmente lá embaixo é muito grande, a casa tem 2 andares, a casa em si fica em cima. Mas a gente lembrou do nosso cachorro. A gente tem um pastor alemão, que é um cachorro de porte grande, e a gente pensou nele, tipo, caraca, olha o espaço pro Zion. Fora que, assim, a gente não tinha encontrado outra casa. Essa que era a única solução pra gente sair repentinamente. E aí a gente viu a casa, viu o valor que tava alto pra gente, mas era a única solução, como eu falei pra vocês. E foi muito de Deus, porque hoje em dia, o que tá acontecendo lá naquele local... Gente... é sobre isso. Eu não vou entrar muito no assunto, não convém. Mas a gente falou, tá, nós vamos ficar. Olhamos a casa. As casas grandes aqui são antigas, gente. São casas tecnicamente velhas. É tipo antiga. Eu não vou falar que é velha, porque a casa em si não é velha, mas ela é antiga. Precisa fazer reforma, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, assim, foi um escape pra gente vir pra essa casa. Na verdade, a gente até pensava em ficar, entendeu? Por um tempo. Eu queria pintar, fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Mas a gente tá encontrando muito problema nessa casa. Porque foi literalmente uma casa que a gente encontrou de escape, sabe? Eu acho que foi ali, ó, até aquela casa ali. Deus direcionou a gente pra lá e a gente, tipo, pra cá, no caso. E a gente vai ter que ficar aqui por um tempo e tá tudo certo. Quando a gente se mudou, né? Tem um espaço lá pro cachorro, a gente tá super feliz, que é enorme. E aqui tem um tamanho bom, entendeu? Essa casa tem um tamanho ótimo. Só que... no outro dia, gente, quando eu fui lavar a louça, teve o dia da mudança, que aliás eu não consegui mudar porque... não consegui gravar nada porque foi relâmpago. Um casal de amigos nossos, que agora são nossos vizinhos, a casa deles tá até no fundo. A casa deles, eu acho que tá até no fundo.
conhecia o dono dessa casa, que ele estava querendo vender ou alugar, eu acho que era mais vender. Mas aí, viu a gente, viu a oportunidade e alugou a casa pra gente. E aí, foi relâmpago. O nosso amigo já falou, vamos fazer mudança agora e eu ajudo vocês. E tipo, foi repentino, eu não consegui gravar. Eu não consegui guardar minhas coisas, porque quem foi o meu esposo e o esposo, né, nosso amigo. Então assim, foi muito repentino. Então, foi misturado roupa suja com roupa limpa, louça suja com louça limpa. Gente, foi doideira. Mas deu tudo certo, porque mudamos, é isso que importa. E aí ficou um louçaral de louça. Não tinha resto de comida, era tipo mistura de louça suja com louça limpa, aguinha, sabe? Tipo, tinha sopa que eu tinha dado pro meu bebê, então ficou, sabe? Misturou tudo. E aí eu coloquei toda a louça em cima da pia. Ok. Gente, quando eu fui lavar, tô percebendo que a água tá subindo, e eu fiquei assim, gente, mas não tem comida. Tipo, não tem resto de comida. É tipo sujeirinha, água suja. Eu falei pro meu esposo, olha, essa pia tá entupida. E aí meu esposo, ele sabe desentupir pia, ele tem as coisas, e ele veio aqui. Veio aqui e tentou desentupir e não deu certo. Ele usou aqueles trecos pra desentupir pia. Ele jogou ácido e não funcionou. Na verdade, no começo, ele começou, né, com aquele ferro. Só que tem um joelho aqui que ele fala. Tem um joelho ali que não era pra ter colocado, que a maioria do pessoal faz, porque na casa antiga ela também tem joelho. Então, deu errado. Aí eu tenho que lavar minha louça aqui, gente. Você tá vendo ali? Releva a caixa ali, tá? Mudança assim mesmo. Eu tô lavando minha louça ali. Ainda bem que tem, entendeu? Porque senão eu teria que descer. Aqui, na verdade, tem 2 cozinhas. Uma aqui e uma lá embaixo. Só que assim, fica inviável eu ter que lavar a louça lá embaixo porque eu tenho um bebê e vai ficar muito perigoso. Como é que eu vou ficar com o olho lá embaixo, outro aqui em cima? Não tem como. E, tipo assim, não é uma escadinha que eu consigo ouvir Benício, sabe? Chorar, alguma coisa. Ali, sabe como? Parece como se fosse uma casa separada, um apartamento. É engraçado. No tudo vocês vão ver, o dono veio, se prontificou, ele veio aqui no mesmo dia pra poder olhar a pia. Só que aí, é o que meu esposo tava falando, eles dois olharam pra tentar desentupir e viram que vão ter que quebrar. O meu esposo até trouxe, como é que fala? Desentupidor? Não, ácido. Um ácido brabo, gente, ele jogou e não funcionou. Então, realmente vai ter que quebrar, vai ter que fazer obra. E ficou por isso mesmo. Tô lavando a louça ali. Deixou até a gente entrar antes, o que eu achei muito legal. Antes do tempo, que a gente já tinha pagado outro aluguel, né? A gente pagou o aluguel dia 10 e dia 21 a gente mudou pra cá. E ele até deixou a gente entrar, graças a Deus, porque eu não vi a hora de sair daquela casa. É por isso que eu nem cobrei muito, sabe? Questão de, ai, vamos desentupir isso, vamos fazer aquilo. Só que outras coisas aconteceram. Eu percebi que tava caindo a luz toda hora daqui. Toda hora. Sem estar em chuveiro, sem nada. Quando meu filho ou eu, que eu tomo banho quente, gente, tá nublado. Então, assim, tá em época muito fria aqui. Hoje tá fazendo calor, graças a Deus. Mas, assim, aqui tá numa época de inverno, outono, inverno, não sei que época a gente tá. Mas tá muito frio, muito frio. Tipo assim, em casa, o Benício tá usando casaco, eu tô usando casaco, porque tá numa época muito fria, então a gente tem que colocar no quente. E aqui, gente, como a água tem muita pressão, ela não esquenta direito. Então, mesmo não esquentando direito, o fio tava fedendo a queimado. Até que chegou a hora que, quando eu tomei banho, o fio fedeu a queimado e tudo se desligou. Sendo que antes mesmo de eu usar o chuveiro, durante o dia, a luz já estava caindo toda hora. E eu achei que estava faltando luz, né, em tudo. Até que quando aconteceu isso, quando eu estava no banho, eu achei que tinha acabado a luz e ia voltar. Chamamos um amigo nosso, que é eletricista, para poder dar um help pra gente, pra voltar a luz. Que, na verdade, ele conseguiu isso no outro dia. Então, a gente passou a noite inteira. Gente, graças a Deus tinha uma fase aqui, que eu acho que é a mesma da de baixo, são 2 fases, dois negócios, não sei explicar direito. A gente conseguiu usar o abajur, porque Benício ele dorme com um abajurzinho, né, todo o clima ali. E aí a gente conseguiu usar o abajur e ligar o ventilador pra fazer o barulho, né, pra não ficar o silêncio absoluto. Mas o resto da casa inteira não tinha luz nenhuma. No outro dia, na parte da tarde, veio o nosso amigo eletricista e ele falou, gente, que tava tudo derretido, que vai ter que fazer a troca. Gente, vai ter que fazer a troca de toda a fiação da casa. Toda a fiação. Informamos isso pro dono, né? Ele veio aqui, chamou o eletricista. Primeiro ele não tinha chamado, aí logo depois ele chamou. Pelo que eu ouvi, o eletricista falou a mesma coisa pra ele, que teria que trocar tudo. Mas ele queria resolver logo o lance do chuveiro. Então ele foi lá, colocou um novo cabo, entendeu? Pra gente conseguir tomar o banho quente. Só que foi o que eu conversei com ele. Não era só, né? No caso, não era só... Gente, eu tava bem estressada no dia. Eu tentei falar, entendeu? Mais calmo. Porque quando a gente tá estressada, eu não quero ser ignorante com o cara, entendeu?
E ele não conseguiu trocar o fio já. Ele falou que, ó, eu vou conseguir voltar outro dia, até porque tá passando do horário, não tem como a gente fazer trocar toda a fiação. Só que assim, por trocar o fio, aqui tá com risco de incêndio. E a gente tá habitando aqui mesmo com risco de incêndio. Eu sei que vai dar um trabalho, vai ter que quebrar, trocar a fiação. E eu com criança, não vai ter como eu ficar nesse meio todo. Então eu não vou conseguir ficar nessa casa. Eu sei que foi um escape pra gente vir pra cá, né? E tudo, e tipo assim, a gente sair do local onde nós estávamos. E daqui a gente vai ter que partir pra uma nova casa. Não tem como, gente, eu ficar aqui. Ele falou, né? Ele trocou a fiação do chuveiro, que foi onde apagou a luz e tudo mais. Mas eu não tô usando micro-ondas, eu não tô usando air fryer, eu não tô usando nem minha secadora de cabelo, gente. Eu passei uma prancha rápida, entendeu? Pra ficar bonitinha, porque ontem tinha festa, porque nem isso, eu não tô nem fazendo o cabelo direito. Justamente pra não puxar muita luz e não causar o aquecimento dos fios, porque todos os fios estão colados uns nos outros e tá com risco de incêndio. Até porque, gente, aqui tudo é de forro de PVC, não é laje. É laje? Laje que fala? Laje? Não, eu acho que é laje. Então, aqui, se eu não me engano, é o que eu tava ouvindo por cima. O cara falou que os fios estão tudo por cima. Eu não lembro se foi o cara que falou, eu acho. Ou se foi o eletricista, nosso amigo, que a gente chamou. Mas esse eletricista, tanto o nosso amigo quanto o cara que ele chamou, eu ouvi falando sobre o forro. Porque o forro, gente, ele é de PVC, então ele é inflamável. Então, primeiro, se os fios estiverem por cima, isso aqui, ó, rapidinho. Mas eu sei que eu tô em paz, eu sei que não vai acontecer nada. Tá com risco, mas eu sei que não vai acontecer nada, porque, gente, a gente tá protegido aqui, tá tudo certo. Isso aqui foi um escape, foi propósito de Deus, eu tô aqui. E depois a gente vai encontrar uma outra casa, onde a gente já tá procurando, entendeu? Porque, assim, eu não quero ficar muito tempo nessa casa devido a todos esses problemas. Enfim, eu vou fazer o tour, eu vou mostrar como é a casa. E vocês vão ver que ela precisa de reparos, entendeu? É normal, é uma casa antiga que precisa de reparos. Estamos numa nova fase de procurar outra casa e acabamos de nos mudar. Mas eu vou mostrar o tour pra vocês de como é aqui. Tem um espaço muito bom. Mas, infelizmente, devido a todos esses problemas, né? A gente vai estar na saga aí de procurar uma nova casa. Mas eu tô muito aliviada de estar aqui, gente, porque, né, como eu falei, não tinha como estar lá na outra casa, né, até porque a gente queria mudar, queria fazer coisas novas na outra casa, né, o portão lá tava horrível, tinha problemas reparáveis, né, na casa, e o dono, ele não cooperava, sabe? Sabe quando você quer ajudar a manter a casa bonitinha, sabe? Só que, infelizmente, não pode ser do nosso bolso. Por quê? Porque não é algo nosso. Então, exemplo, o portão, a gente não podia dar do nosso bolso, porque é um portão muito caro, entendeu? Pintar lá, a gente até tirava o nosso bolso, a gente pintou a casa toda, entendeu? Mas não dava pra coisas caras, porque é um investimento pra ele. Se ele pedisse a casa, tipo, minha casa eu vou vender, vou mostrar pra alguém. E aí? Entendeu? Seria um dinheiro jogado fora. Então, a gente saiu de lá, né, por essas besteirinhas, mas por outras maiores, coisas maiores. E graças a Deus estamos aqui. E é isso, gente. Eu acho que eu consegui dar um update aí pra vocês e deixar vocês informados. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu nem sei se o vídeo ficou longo, né, mas eu acho que deu pra conversar, desabafar um pouquinho com vocês. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Uma nova saga, né, agora. E eu vou gravar tudo direitinho pra vocês na mudança. Um beijo pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta e hypa. É muita coisa pra pedir, né? Eu sei. Mas se esforce, por favor, me ajuda. Tchau e até o próximo vídeo.